Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Jornal Regional. E vocês conferem conosco as principais manchetes desse início de semana. Congresso tem 40 projetos para endurecer regras de prisões no país. Governador Cláudio Castro expõe viaturas descaracterizadas da inteligência da PM e recebe críticas. Governo prepara medidas para evitar endividamento de pessoas de baixa renda com as bets. E um homem acusado de matar jornalistas, vereador e filho em Maricá é executado a tiros. Circunstâncias da causa da morte da jornalista Natália Urbã seguem desconhecidas. Domingo de pânico em shopping da Barra. E você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da Rede de TV Mais, TV Arte HD, o andamento das eleições da região, a previsão do tempo e acompanha ainda as notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o Jornal Regional. O projeto que define regras para a Justiça decretar a prisão preventiva, pelo menos 40 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, propõe mudanças na regulamentação das prisões preventivas. A maioria das propostas busca restringir garantias dos investigados. Um projeto apresentado pelo ministro Flávio Dino propõe a criação de critérios objetivos para ajuizar, avaliar a periculosidade do investigado e justificar a decretação de prisão preventiva. Acompanhe. Os critérios para a prisão preventiva têm sido objeto de discussão entre os parlamentares. Dos 40 projetos de lei apresentados no Congresso, 38 tornam as regras mais duras para os investigados. Segundo o levantamento do Escritório de Direito Campos e Antonielli, são 24 propostas na Câmara e 16 no Senado. A prisão preventiva, também chamada de prisão cautelar, é decretada em audiências de custódia logo após a pessoa ser detida por suspeita de cometer um crime. O objetivo é evitar que o acusado cometa novos crimes ou dificulte o andamento do processo com destruição de provas e ameaça a testemunhas, além da possibilidade de fuga. Na prática, em muitos casos, a prisão preventiva é prorrogada até o julgamento e a sentença em última instância. O projeto mais avançado sobre prisão preventiva é do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. A proposta teve o ex-juiz Sérgio Moro como relator e foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora depende da votação em plenário, ainda sem data. O texto define 4 critérios para a prisão preventiva: modo de agir com premeditação ou uso frequente de violência ou grave ameaça, participação em organização criminosa, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, possibilidade de repetição de crimes. E os critérios que estão sendo sugeridos são muito frágeis. Eu acho que a gente vai ter um problema de o juiz agora ter onde calçar mais especificamente aquilo que eles fazem de forma um pouco enviesada. E agora isso tudo está no papel, então eu acho que a situação vai piorar muito em termos de a facilidade com que se vai conceder uma prisão preventiva, que é absolutamente excepcional. E essa agora que é de cair o queixo. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, postou um vídeo em que mostra parte dos carros que policiais usarão para as missões secretas. Na continuidade, vocês veem aí o relato do governador com a reportagem de Dilma Beck. O governador Cláudio Castro, do PL, postou em suas redes sociais um vídeo em que mostra veículos recém-adquiridos para a Polícia Militar. No clipe, Castro aparece no banco do carona de uma das viaturas descaracterizadas, automóveis comuns, sem adesivos nem pintura especial, usados em missões secretas. No Rio de Janeiro, esse setor da PM é chamado de Serviço Reservado ou P2. Usualmente atuam em campanas e infiltrações. O delegado aposentado de Polícia Federal Antônio Raiol disse considerar a exposição uma desmoralização do setor da inteligência e uma ânsia de fazer politicagem.
Para o policial que é especialista em segurança pública, todo mundo que tiver esse carro vai correr risco. Para o analista de segurança Alessandro Visacro, coronel reformado do Exército, com a divulgação há risco de fracasso da investigação, da vida dos agentes envolvidos e para a vida de quem tem um veículo parecido. Olá, gente! Você sabe que carro é esse aqui? Vem comigo que eu te explico. Bora! Essa aqui é uma das 38 novas viaturas do governo do estado, da nossa Polícia Militar. Nem parece viatura, né? A ideia é exatamente essa. São 38 carros, sem caracterização alguma, para ser utilizados no trabalho de inteligência e investigação. Esse é um grande investimento do governo do estado, mais um. Essa imagem que você está vendo aqui de cima, ó, já são um dos nossos 24 drones que também auxiliarão no processo de inteligência e investigação da nossa Polícia Militar, as nossas secretarias da área de segurança pública e a nossa bancada estadual e federal, trabalhando junto com o governo do estado para te levar cada dia mais segurança para você e para a sua família. Isso sim é que podemos chamar de uma medida de inteligência. Aí vendo. Apostas online é comparada como nova pandemia no Brasil. O governo prepara medidas para evitar o endividamento de pessoas de baixa renda com as bets. O governo federal prepara um pacote de medidas que visa controlar as apostas online. O objetivo é de evitar o endividamento dos brasileiros, especialmente os de mais baixa renda. Acompanhe. Hoje o ministro da Fazenda comparou as apostas online à pandemia da Covid-19. Fernando Haddad disse num áudio distribuído à imprensa que o governo prepara um pacote de medidas para conter a dependência e o endividamento causado pelas bets, algo que deveria ter sido feito pelo governo anterior. E apesar desse enorme atraso, desse descaso, chegou a hora de colocar a ordem nisso e proteger a família brasileira. A questão da publicidade, que vai ter que ser regulada, a questão do meio de pagamento com apoio do sistema bancário brasileiro, a questão do acompanhamento das famílias de baixa renda, dos adultos que estejam em condição de dependência. A maior preocupação é com as famílias de baixa renda. Segundo o estudo do Banco Central, 5 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas online via Pix só em agosto. Eles representam cerca de 10% do total de beneficiados pelo Programa Social de Transferência de Renda. De acordo com os números, seria como se cada pessoa tivesse gasto praticamente todo o valor mínimo do benefício em apostas. O número é bem superior ao ticket médio de um apostador, que é de R$ 100, segundo o próprio BC. A explosão das apostas online também está na mira da Federação Brasileira dos Bancos. O presidente da entidade, Isaías Sidney, disse que o poder público deveria usar todos os meios legais para proibir o uso do Pix e do cartão de crédito para a realização das apostas online e que, caso não seja possível proibir de imediato o pagamento por Pix, ao menos que se estabeleçam valores máximos para as apostas, tal como o BC já limita transações à noite. Já o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que recebeu do presidente Lula pedido de providências para que o dinheiro do Bolsa Família não seja usado nas chamadas bets. Em nota, o Ministério informou que criou um grupo de trabalho com a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único, com o objetivo de apresentar uma proposta sobre o uso de recursos do Bolsa Família com apostas online. E o acusado de assassinar jornalista em Maricá é morto com vários disparos de arma de fogo. Rodrigo Amorim conta pra gente como se deu o fato. A Polícia Civil tenta identificar os autores dos disparos que mataram o criminoso Rodrigo José Barbosa da Silva. O episódio aconteceu na noite de sexta-feira, dia 27. Rodrigo Negão, como é conhecido, é acusado de envolvimento no assassinato de um jornalista no município de Maricá. O som dos tiros ressoou pelas ruas do bairro, atraindo a atenção dos moradores e de transeuntes que passavam nas proximidades. Rodrigo é acusado de envolvimento nos assassinatos dos jornalistas Robson Giorno, dono do jornal Maricá, Romário Barros, dono do portal de notícias Lei Seca Maricá, além do vereador Ismael Breve e de seu filho, Tiago Marins.
Rodrigo foi preso no dia 24 de agosto de 2023, mas estava em liberdade, mesma condição concedida a outros acusados pelos crimes, o policial militar David Souza Esteves e Vanessa da Mata Andrade, conhecida como Vanessa Alicate. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Niterói na mesma região. A PM disse que chegou a procurar por criminosos, mas não encontrou. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Rodrigo é atingido. Ele estava com 3 crianças em casa quando o crime aconteceu. Rodrigo tinha perfis nas redes sociais ligados à religião e projetos sociais em Maricá. Ele se apresentava como R meu amigo e costumava fazer vídeos para postar em seus canais. Ele já havia se candidatado a vereador em eleições municipais passadas. O sepultamento aconteceu nesse final de semana em um cemitério da cidade. E a polícia investiga também a morte da jornalista após uma queda de ponte na Escócia, no Reino Unido. Natália Urban, correspondente internacional, caiu de uma ponte na Escócia e as autoridades ainda investigam o que pode ter motivado a queda. Dilma, conta pra gente como está esse caso. Natália Urban, de 36 anos, morreu na quarta-feira, dia 25, após cair de uma ponte na Escócia, no Reino Unido. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e teve morte cerebral. Ela trabalhava como correspondente internacional para o veículo Brasil 247, que confirmou a queda. A jornalista foi levada ao hospital, onde ficou internada em estado grave por 2 dias. No entanto, o Brasil 247 confirmou, na quarta-feira, dia 25, que os aparelhos que mantinham as funções vitais da brasileira foram desligados e que seus órgãos foram doados. Circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. De acordo com o Brasil 247, Natália havia ficado noiva em setembro do ano passado de um australiano chamado Damien Minardi e pediu férias à empresa para viajar com um companheiro para a Tunísia, país do norte da África. Nesse mês, a jornalista havia recém-retornado de volta de lua de mel. No entanto, Natália terminou o relacionamento durante a viagem por razões ainda desconhecidas. Autoridades escocesas ainda não sabem as circunstâncias da queda. Uma investigação tenta descobrir se foi queda acidental, suicídio ou feminicídio. E nas notícias locais a gente mostra para vocês que o medo de um tiroteio levou pânico à praça de alimentação e um shopping da Barra. Reportagem vocês acompanham também com Dilma Beck. O pânico tomou conta dos frequentadores do shopping metropolitano na Barra da Tijuca, no fim da manhã de domingo, dia 29. Após ouvirem barulhos que pareciam ser de tiros, várias pessoas, entre elas idosos, se jogaram no chão achando que se tratava de um tiroteio. Felizmente, apesar do susto, o som vinha do piso do local, que começou a estalar fortemente. As imagens foram divulgadas pelo jornalista Eduardo Tial em seu perfil no Instagram. Com a repercussão, algumas pessoas chegaram a questionar se não se tratavam de imagens antigas, mas os próprios comerciantes da praça de alimentação confirmaram que o episódio aconteceu no domingo. A área onde aconteceu o incidente chegou a ser isolada, mas o shopping informou que segue funcionando normalmente. O problema dessa matéria é que o carioca, o fluminense, já anda com pânico de qualquer barulho. Imagina, então, comparado a tiros. Sem dúvida nenhuma, é motivo pelo que se deu que vocês acabaram de ver. E uma nova modalidade de furtos começa a acontecer no Rio de Janeiro. Olha essa matéria. Um flagrante de furto no Rio de Janeiro. Não é para amadores o que está acontecendo. O morador flagrou um macaco prego roubando ou furtando um bolo de apartamento no Rio de Janeiro. Um vídeo gravado por um morador da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, flagrou o macaco prego fugindo pelo parapeito de um prédio com uma embalagem de bolo. Acompanhe. Equilibrando-se cuidadosamente, o animal se afastou do local do furto, levando sua guloseima e no caminho para tentar abrir a embalagem, mas acabou desistindo e foi para uma árvore. Toda a cena foi filmada e o flagra fez o maior sucesso nas redes sociais. Abre aspas. Muitos fofos inteligentíssimos
Só faltou o café para comer com um bolinho, escreveu uma pessoa. Se todos os furtos fossem assim no Rio de Janeiro, estava bom, escreveu outra. O nosso comentário é em torno do aproveitamento, da oportunidade, da dificuldade do macaco em abrir a embalagem. Assim também é na prática com os humanos. A dificuldade de abrir essas embalagens, que eles lacram com aquelas fitas, é uma coisa horrorosa. As embalagens realmente difíceis até para o bicho homem. Vamos falar agora do tempo na nossa região. A semana começará com calor intenso. A máxima pode chegar a se aproximar dos 40 graus centígrados. A próxima semana promete variações significativas no clima do Rio, com uma mistura de calor intenso e a chegada de uma frente fria. O domingo já deu uma amostra do que está por vir, com as temperaturas elevadas, iniciando uma semana de extremos. O tempo permanecerá firme até quarta-feira, quando uma frente fria deve atingir a região metropolitana, trazendo alívio para o calor. Na segunda-feira, dia 30, os termômetros marcarão uma máxima de 31 graus centígrados, aumentando para 37 na terça-feira, dia 1º de outubro. Na quarta-feira, dia 2, o pico de calor será sentido com temperaturas atingindo 39 graus nas áreas mais quentes da cidade. A partir de quinta-feira, dia 3/10, o Rio deverá ter uma leve queda nas temperaturas devido à chegada da frente fria, que deve passar de forma rápida pelo estado, trazendo instabilidade e chuva fraca para sexta-feira, dia 4 de outubro. Nos esportes, a gente vai falar para vocês no programa do Esporte Mais, a vitória sofrida do Flamengo, o Botafogo na liderança, seguindo com vitória, e a queda de Tite. Não deixe de acompanhar o programa Esporte Mais, que vai ao ar logo após o Jornal Regional. E agora vamos falar das eleições na nossa região. Há uma semana das eleições municipais, a corrida eleitoral começa a definir prefeitos de cidades da Baixada Fluminense, região serrana e região dos Lagos, municípios de cobertura televisiva da rede de TV+, TV Arte HD. Nós começamos então essa matéria com a cidade de Rio das Ostras, onde o candidato Carlos Augusto Baltazar tem larga vantagem sobre o candidato Maurício BM, presidente do Poder Legislativo e apoiado pelo atual prefeito da cidade, Marcelino da Farmácia. Favorito para chefiar a prefeitura nos próximos 4 anos, o vereador Carlos Augusto do PL lidera isolada a corrida eleitoral, com 49% das intenções de voto, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Em segundo lugar, no município, está o vereador Maurício Braga Mesquita, do União Brasil, com 20,9% do eleitorado. Ele é seguido pelos candidatos Misaías Machado, do Republicanos, com 5,9%, Cátia Marcílio, do PT, com 4,3%, e Luciano Barbosa, do PSOL, com 3,7%, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, e a situação é de empate técnico triplo na terceira posição. O atual prefeito Marcelino Borba, sem partido, está no seu segundo mandato consecutivo e não pôde concorrer às reeleições, por questões de lei eleitoral, optando pelo apoio a Maurício Braga. Não há possibilidade de segundo turno em Rio das Ostras, uma vez que a cidade possui menos de 200 mil eleitores registrados. O Instituto Paraná Pesquisa entrevistou 680 eleitores em Rio das Ostras entre os dias 9 e 12 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro estimada é de 3,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é o RJ 06026-2024. E o Ágora Pesquisa divulgou
Também o levantamento eleitoral para a Prefeitura de Magé. Com 86%, Renato Cozzolino, do PP, lidera com folga o caminho para a reeleição. A vantagem para o segundo colocado é de nada mais, nada menos, 82 pontos percentuais, já que Ricardo da Carol, do PL, soma apenas 4%. Davi de Souza, da Rede, com 1%, e Walter Barbosa também estão empatados com apenas esse 1%. Os números foram apurados na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Nos votos válidos, já desconsiderando brancos e nulos, a vantagem de Cozzolino é ainda maior. Ele tem 93% contra 5% de Ricardo da Carol, 1% de Davi e 1% também de Walter Barbosa. Bom, o que acontece em Magé é que a administração do atual prefeito é considerada ótima e boa para 85% dos entrevistados. Apenas 10% consideram regular e 5% ruim e péssimo. Além disso, 93% também disseram que aprovam o trabalho de Cozzolino frente à prefeitura. O Ágora entrevistou 419 eleitores. A margem de erro estimada é de 5% e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ 03260-2024. Embora a cidade tenha contabilizado mais de 200 mil eleitores, passando a configurar com eleições em segundo turno, a eleição deve ser decidida no primeiro turno. E a corrida pela Prefeitura de Duque de Caxias, segundo o Instituto Real Time Big Data, Netinho Reis, do MDB, lidera com pequenas margens contra o candidato Zito. Segundo a pesquisa, Netinho tem 39% das intenções de votos, seguido de perto pelo ex-prefeito Zito, do PV, que tem 35%, apontando um empate técnico, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais. No terceiro lugar, aparece Celso do Alba, do União Brasil, com 13%, seguido por Wesley Teixeira, do PSB, com 3%. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número RJ 03005-2024, com um nível de confiança de 95%. No cenário espontâneo e rejeição no cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Netinho Reis e Zito empatam com 25% das intenções de votos cada. Assim nós terminamos então esses números aí dos 3 municípios e na próxima edição do Jornal Regional nós estaremos divulgando os números das pesquisas de Guapimirim, Teresópolis e Paracambi. E os eleitores têm dúvidas quanto a alguns comportamentos no dia da votação. A pergunta que se faz é a seguinte: o eleitor pode levar o pet no dia da votação? O TSE não tem jurisprudência sobre o caso. Dessa forma, a permanência dos animais é decidida tanto pelo presidente da sala ou o mesário. Acompanhe as demais medidas das eleições com a repórter Dilma Beck. Entre as dúvidas para o dia da votação municipal deste ano, marcado para dia 6 de outubro de 2024, está se animais são permitidos pode no local de votação. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, não possui uma jurisprudência sobre a presença de pets e outros animais na cabine eleitoral. O único caso em que o acesso e a permanência dos animais são garantidos é para pessoas com deficiência, acompanhadas de cão-guia. Nos outros casos, os presidentes de sala ou mesários são responsáveis por autorizar ou não a entrada dos animais. Além dos documentos obrigatórios, documento oficial com foto e título de eleitor ou e-título, o eleitor também pode levar ou fazer celular, mas deve deixar com o mesário para entrar na cabine, papel com o número do candidato, ir acompanhado de crianças, fazer manifestação silenciosa do voto com camisa, bonés, broches e etc. Bom, e assim nós terminamos mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham, os nossos assinantes e aqueles que também nos seguem através das redes sociais. Muito obrigado a vocês
telespectadores, mais uma vez, a nossa equipe técnica, marcando o encontro para a próxima edição do Jornal Regional. Muito obrigado e até lá. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas, na terra, no mar, no ar. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Aceito, claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.